dia a todos conectados aqui na nosso café científico, em razão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em virtude dessa semana, a gente organizou esses cafés científicos que estão acontecendo durante todo o mês de outubro. E hoje a gente traz para debater com a gente, com vocês da UITEC, o professor Dr. Luciano Mendes de Faria Filho. É um filho aqui da Federal, né? Literalmente. Também, literalmente. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Educação também pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. É professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atualmente é coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde para você que está aí ligado na UITEC, em todo o estado. A gente pede para vocês desligarem o microfone de vocês. Assim que a gente liberar para as perguntas, vocês pedem, a gente faz contato com vocês, vocês fazem a pergunta. Muito bem, nosso tema hoje é educação, educação, ciência, tecnologia e inovação na contemporaneidade. A gente podia começar, professor, fazendo um quadro, assim, um panorama, para o pessoal entender, só que a gente está falando de algo da atualidade, né? Como é que a gente pode enxergar essa educação, a relação entre educação, ciência, tecnologia e educação nesse momento? Eu acho que é possível pensar isso de várias maneiras. Eu acho que uma primeiro e mais fundamental é pensar a ideia de educação não como estando restrita à escola, mas aquilo que nos torna pessoas humanas, ou seja, digamos assim, que a gente não nasce propriamente humano, a gente nasce como todos os outros animais, um animal, e a gente se torna humano pela convivência com outros humanos e com o mundo que nos rodeia. E esse mundo que nos rodeia na contemporaneidade é um mundo, por excelência, baseado, sustentado pela ciência e pela tecnologia, né? Se pensar sobretudo nos dias atuais, as crianças, desde quando nascem, elas já nascem em razão da ciência e tecnologia. A gente brinca, eu estava falando com as minhas alunas, no Brasil faz hoje mais de 1 milhão de cesarianas por ano, né? A grande maioria delas é feita sem necessidade. Mas isso já mostra a intervenção da ciência e tecnologia já no ato do nascimento, quando não antes, toda a preparação. Eu tenho 3 filhas, eu lembro quando eu tive a primeira filha, o máximo que a gente conseguia ver no ultrassom era alguma coisa mexendo, assim, um borrão. Era preciso esperar vários meses para saber o sexo, etc. Quer dizer, que já é uma evolução, que a minha mãe não sabia qual que era o sexo dos filhos que nascia quando nascia, né? Então acho que isso só tem aumentado essa participação da ciência e tecnologia no nosso cotidiano, ou seja, nós somos educados assim, né? Nós somos educados pela televisão, que ela já a ciência e tecnologia, ciência aplicada, transformada em tecnologia de comunicação, de informação, mas nós somos educados no cotidiano nosso com telefone, com tudo, com geladeira, com carro, avião, etc. Quer dizer, ou seja, nós já temos uma sensibilidade contemporânea que é marcadamente da ciência e da tecnologia. Então, acho que essa é uma primeira dimensão da presença da educação ou dessa relação entre ciência e tecnologia. Mas há uma outra que a educação, além de ser esse processo difuso, às vezes confuso, né, de nos tornarmos seres humanos, de cultura, também há uma instituição que é a escola, que é organizada, é preparada para educar. E aí a ciência e tecnologia também comparece, seja como conteúdo, né, a escola moderna, a escola contemporânea, é ela que apresenta, talvez de forma mais sistemática para as novas gerações, para as crianças, os adolescentes, a ciência, mas também essa escola é muito organizada hoje com ciência e tecnologia. E nesse sentido é preciso também pensar a própria história da ciência e tecnologia nesse universo. O que é tecnologia hoje não é necessariamente aquilo que era há muito tempo. Algo que era extremamente inovador há 30, 40 anos, hoje é absolutamente obsoleto, ou mesmo que a gente continue utilizando fortemente, não tem nós não reconhecemos essa dimensão, né? A mim me parece muitas vezes que
a gente entende tecnologia, as crianças, os adolescentes entendem tecnologia só como aquilo que é muito interativo. Como assim, essa caneta, por exemplo, não é tecnologia. Né? É uma visão diferente de tecnologia, não como um produto do conhecimento de muitas pessoas que a ciência aplicada que deu um produto, mas as pessoas assim naturalizaram a tecnologia como uma extensão mesmo. Eu tenho o celular como uma extensão do meu corpo mesmo, eu conecto quando eu quiser. A tecnologia está muito mais perto, né, da gente. A gente tem observado que as crianças assim, muito naturalmente sabem interagir com essas tecnologias. Eu acho que ao longo da história da humanidade, a humanidade foi produzindo tecnologia, né? Quer dizer, a humanidade foi produzindo um mundo artificial, né? Tecnológico. Agora, a tecnologia extremamente revolucionária da roda, né? Hoje para a gente é algo obsoleto, quer dizer, no sentido que ninguém acha isso uma tecnologia. Então há um conjunto, quer dizer, a história da humanidade é marcada por isso. No campo da escola, você está falando da caneta, quer dizer, há uma dimensão absolutamente fundamental das inovações tecnológicas na escola é a caneta esferográfica. Se você imaginar que até os anos 50, 60 do século XX, a caneta esferográfica não existia no cotidiano escolar, e isso criava um grande constrangimento para a prática da escrita, porque a prática da escrita era feita com lápis, que tem uma série de limitações, e com a caneta tinteiro. Só que a caneta tinteiro não pode ser manuseada por criança, por quem está aprendendo, ou mesmo por quem não tem muitas destrezas. Ela não permite, por exemplo, fazer certos movimentos. Então, a invenção da esferográfica e a disponibilização da esferográfica no ambiente escolar libera a prática da escrita de um modo fenomenal. É uma revolução da escrita no ambiente escolar. É uma tecnologia, então, de ponta nos anos 60, 70, até no Brasil até os anos 70. Então, é algo fundamental. Assim como era o mimeógrafo, né? Talvez muitos que estão nos ouvindo nem sabem o que é um mimeógrafo. A possibilidade de reproduzir o material para a escola, de produzir várias, por exemplo, várias provas do mesmo coisa, de álcool. Álcool ou tinta, etc. Então o mimeógrafo era para os professores uma grande tecnologia. Ao mesmo tempo, por isso você já começa a pensar, as tecnologias resolvem certos problemas. A gente está falando do mimeógrafo, ele resolve um problema fundamental, que era de reprodução do material. Isso torna desnecessário, por exemplo, que o professor passe o ponto no quadro. Né? Você imagina quanto tempo o professor levava para chegar na sala e passar o ponto no quadro, porque nem todos os alunos tinham livro, etc. Então ele começa a reproduzir o material no mimeógrafo e o menino e a criança já recebe o material pronto. Ora, isso cria para os professores um grande problema, que ele tem que ocupar o tempo dele em casa produzindo material de mimeógrafo e etc. Então, aumenta o tempo, vamos dizer assim, de ensino na sala de aula e aumenta o tempo de trabalho do professor em casa. Hoje a gente tem que, além de dar aula, a gente tem que mostrar que a gente deu aula, a gente tem que postar o conteúdo, a gente tem que colocar uma foto de um aluno, a gente fazendo o que a gente pediu, mostrando pelas mídias sociais. E como é que a escola, né, se utiliza da ciência e da tecnologia? A gente deu uns exemplos, assim, mas estava falando da questão do conteúdo, da questão da forma, né? Se você pensar, você estava dando um exemplo dos anos 60, dos anos 70, o formato da aula mudou muito em razão dessa ciência e da tecnologia. Você pensar que hoje você tem as coisas, né, prontas, a gráfica, isso aí teve um impacto tremendo na sala de aula. Eu acho que ele tem a possibilidade de... Não quer dizer necessariamente que as nossas escolas tenham mudado na mesma direção. Sim. Quer dizer, seja por falta de estrutura das escolas, quer dizer, boa parte das nossas escolas, nós temos mais de 200 mil escolas no Brasil, boa parte delas não tem infraestrutura para nenhum tipo de tecnologia. Muitos não têm nem as tecnologias antigas, nem biblioteca, livro, que é uma tecnologia fundamental da escola. Não tem luz elétrica, etc. Então é preciso matizar, é preciso um pouco considerar que nem sempre as nossas escolas têm condições. Então essa é uma razão que muitas vezes cria constrangimentos, impede que uma aula na escola mude.
Mas também tem uma outra dimensão, que é os próprios professores, eles não estão necessariamente engajados nesse tipo de mudança. A gente tem que pensar que a presença, por exemplo, dos computadores no ambiente de formação de professores é muito recente. Boa parte dos professores que nós temos hoje foi formado antes, né? Teve uma formação, inclusive, nesse ambiente que a gente está falando eram crianças e adolescentes antes desse momento que nós vivemos de expansão, por exemplo, dos computadores pessoais e da própria internet. Então, boa parte do professorado que nós temos hoje, ele foi formado quase que avesso às tecnologias, ou essa tecnologia que a gente está falando que permite mudar a sala de aula. É claro que há mudanças que foram impactando a sala de aula. Está falando da caneta, do material, o próprio quadro. É preciso pensar, por exemplo, nos livros, nas presenças dos livros, que talvez seja a tecnologia mais importante na sala de aula ainda hoje, né, que se utiliza muito livro, o impresso de um modo geral. Isso eu acho que mudou. Em termos de qualidade, inclusive, hoje a gente tem revistas com muito melhor qualidade, livros com muito melhor qualidade do que tínhamos. Inclusive, é possível hoje mudar os livros muito rapidamente. Eu estudei em livros que meu pai havia estudado 40 anos antes, na escola. Quer dizer, ele foi na escola e muito tempo depois eu fui na escola e estudava nos mesmos livros. Hoje isso é praticamente algo impensável. É possível hoje reformar os livros. Agora, tudo isso é possível, algumas vezes não ocorre nessa velocidade. E nem sei se seria bom também essa ideia de que a escola é o lugar onde sempre você vai encontrar a última novidade. A escola tem um caráter também tradicional, que é importante resguardar, né? Que é importante pensar. Então, nesse sentido, não sei se é a escola o lugar onde você sempre vai encontrar a tecnologia de ponta, digamos assim, essa tecnologia que a gente encontra no mundo social. Talvez o lugar da escola seja um pouco diferente, inclusive para poder problematizar essas tecnologias. Daí é importante também essa diferença de geração entre os professores. Os professores ficarem muito a geração do próprio aluno, há uma confusão aí também de autoridade que eu acho que implica na própria dificuldade de ação da escola. Né? Muito interessante. E os limites e possibilidades dessa tecnologia dentro da escola? A gente levantou aí algumas questões da questão que a gente não está falando só de uma capital, né? A gente não está falando só de Belo Horizonte, a gente está falando de um Brasil que tem realidades muito diferentes. Então, a escola de Belo Horizonte, da Zona Sul, é diferente da escola da periferia, né? Então, assim, falar algo que seja para todas, impossível, né? Mas dentro da formação de professores, dentro desses professores que daqui a pouco vão estar dentro da sala de aula, assim, quais são os desafios que eles vão enfrentar? Porque, igual você estava falando, a gente é como se a gente não fosse nativo dessa tecnologia. Nós estamos sempre um passo atrás, provavelmente, dos nossos alunos. Os nossos alunos têm muito mais intimidade, muito mais facilidade com a tecnologia do que propriamente o professor. Muitas vezes eu coloco alguma coisa para eu utilizar dentro da sala e a coisa dá errada e os meus alunos, mas professora, deixa que eu te ajudo. Então, quer dizer, eles estão sempre um passo à frente. Quais são, o que você aponta aí? Que ideias que a gente pode ter na questão da formação de professores para esse professor que vai lidar com esse aluno, que tem muito mais intimidade, muito mais manuseio dessa tecnologia do que ele? Ele tem que ter medo? Esse professor... Não, acho que definitivamente não tem que ter medo. Mas tem que ter, digamos assim, tem que ser um senso crítico apurado. Essa defasagem, essa diferença entre professores e alunos, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, tem uma filósofa, Hannah Arendt, que ela fala que essa diferença é fundamental para proteger o mundo. Ou seja, os adultos têm que apresentar um mundo que já existe para as crianças. Né? Então, eles não podem se confundir. Pensa hoje na dimensão que há das doenças da tecnologia. Né? Ontem saiu uma reportagem no jornal no Brasil, vários jornais, falando das pesquisas que estão mostrando que o vício tecnológico é tão danoso quanto o vício químico. Né?
Você imagina se os professores se engajam nesse mesmo ritmo em termos da tecnologia que os seus alunos. Eles não teriam possibilidade, muitas vezes, de fazer a crítica, de conduzir esses alunos, de falar, olha, peraí, não é assim. Quer dizer, por isso os professores falam, não pode usar o celular dentro da sala de aula em certas circunstâncias, em outras você pode usar. Quer dizer, essa negociação é um adulto que tem que fazer, no sentido que ele tem que proteger o mundo em relação a esse que dá. A tecnologia é danosa, né? Ou seja, se você achar que a tecnologia vai libertar o mundo, vai liberar o mundo, isso é uma visão muito utópica, ingênua, assim como é preciso proteger as crianças desse mundo. Tem hora que é preciso proteger, né? Há uma coisa célebre em relação ao Bill Clinton, ao Bill Gates, por exemplo, o Bill Clinton é outro, ao Bill Gates que fala assim, meus filhos até determinada idade não mexiam com o computador. Quer dizer, eles tinham que ler. Quer dizer, explicar isso para as crianças nem sempre é fácil, porque é muito mais, parece muito mais fácil ficar brincando no computador, lendo inclusive no computador, que pegar um livro. Mas há certas tecnologias, e a tecnologia da leitura, do livro, da leitura, é fundamental que seja aprendido na nossa cultura. Então, o adulto tem esse papel, que se você deixar as crianças, olha, ela vai entrar, vai ser muito melhor assistir televisão, depois passa para o computador. Quer dizer, essa adaptação, essa adaptabilidade de quem chega ao mundo, precisa ser educado. Tem coisas que as crianças têm que fazer, não é porque elas gostam, porque elas querem, elas não gostam, elas não querem, mas tem que fazer porque é um modo dos adultos protegerem. Assim como não pode brincar na janela porque pode cair, não pode fazer. Quer dizer, algumas coisas do ponto de vista da cultura não pode, ou pode é o adulto que determina. O professor tem a função de ser o adulto dentro da escola. Então, essa primeira dimensão aí dessa defasagem. A escola, uma das críticas feitas à escola, e que a escola nunca, jamais vai dar conta de responder, é que ela nunca é contemporânea do seu tempo, né? Ela é sempre atrasada em relação ao seu tempo. Mas essa é a função da escola. Quem tem que ser contemporâneo do seu tempo são os outros. A escola tem esse papel onde o adulto, da tradição, onde o adulto apresenta o mundo sempre que já passou para as crianças. E esse é um papel dos adultos, né? São as crianças, são os novos que têm que mudar o mundo, que vêm para mudar. Então esse é um ponto. Outro, eu acho que os professores têm um papel fundamental, que é de ajudar as crianças, ajudar os alunos a ter critério, a ter crítica em relação à ciência e tecnologia. Seja do seu caráter destrutivo, né? A ciência e tecnologia do mundo contemporâneo, no século XX, já demonstrou claramente que pode destruir o mundo, né? Nós temos artefatos tecnológicos, artefato atômico é um artefato tecnológico, por exemplo, e nós temos artefatos tecnológicos que podem destruir o planeta. Bom, podemos destruí-lo de uma vez, mas nós temos tecnologia para destruir o mundo lentamente, e nós estamos fazendo isso, né? A tecnologia, então, é uma coisa destrutiva se não for controlada. Então, um elemento fundamental dos professores é ensinar os alunos a ter critério, a ter crítica em relação à ciência e tecnologia. Tem coisas que é possível a ciência fazer, mas a ciência não deve fazer, não pode fazer ou não deveria fazer. Então, esse caráter destrutivo das tecnologias está também relacionado, muitas vezes, ao caráter extremamente inovador, às possibilidades criadas pelas tecnologias. Nós estamos no Brasil hoje, a longevidade média da população em torno de 73, 74 anos, né, em média, pouco mais para as mulheres, um pouco menos para os homens. Isso é graças às tecnologias. As tecnologias criaram as possibilidades. Isso põe limites éticos muito grandes, quer dizer, nós criamos a possibilidade das pessoas viverem cada vez mais. Sobre que condições? Quer dizer, como que nós vamos mobilizar a ciência e tecnologia, por exemplo, para dar conta do envelhecimento da população? População cada vez mais envelhecida, graças ao avanço da ciência e da tecnologia. Nós seremos capazes de mobilizar a ciência e tecnologia para aumentar a longevidade, mas também com qualidade para todos? Ou será para alguns? O envelhecimento é uma dimensão hoje crucial, por exemplo, do Brasil. Daqui a 20 anos nós teremos um grupo... Eu estava falando com os meus alunos essa semana sobre, por exemplo, a minha geração nos anos 80 era o Brasil jovem. Sim. Né? Nós hoje somos o Brasil adulto, maduro, ou seja, daqui a 20 anos nós teremos aquela geração toda, isso, nós teremos uma população muito maior de idosos. Como nós vamos fazer com isso? Essa é uma dimensão política e ética
posta na ciência e tecnologia, ou seja, ela cria possibilidades, mas cria muitos problemas, né? Muitas vezes os problemas da ciência e tecnologia não são solucionáveis pela própria ciência e tecnologia. Daí entra a dimensão política da ciência e tecnologia. Das políticas públicas voltadas para esse assunto. Claro, eu acho que se a gente acreditar tão somente na ciência e tecnologia, se a gente pudesse falar assim, seria bom que os cientistas comandassem o mundo, isso é um péssimo negócio, né? Aquela história do futebol, para quem gosta de futebol, pênalti é tão importante que devia ser o diretor a bater, né? Então essa ideia de que ciência e tecnologia é tão importante que não cabe apenas aos cientistas discutirem ciência e tecnologia, tem que ser uma discussão coletiva. Daí a importância também da escola, né? Ou seja, todo mundo passa pela escola hoje. A escola é obrigatória hoje dos 4 aos 17 anos. Se cada vez mais nós pudermos discutir na escola essa dimensão da ciência, a importância da ciência, da tecnologia, os seus problemas, as suas virtudes, as suas possibilidades, você teria uma cidadania muito mais atenta a essa dimensão, a essa discussão. Então, ciência e tecnologia deve ser discutida na escola, ensinada na escola, não apenas para formar novos cientistas, novos engenheiros, pesquisadores, essa é uma dimensão importante, mas não é fundamentalmente por isso, pelo meu ponto de vista, é que os cientistas, os engenheiros, devem ser controlados por um cidadão cada vez mais consciente, sabendo cada vez mais, não dos cálculos, mas para poder controlar. Quer dizer, o viaduto caiu em Belo Horizonte, um desastre, matou várias pessoas, deu um prejuízo de milhões à população, às empresas de transporte, à prefeitura. Quer dizer, isso precisa ser controlado. Sim. Mas não é que todo mundo vai saber fazer o cálculo, é que cada vez mais as pessoas vão entendendo que é preciso controlar essas pessoas que lidam com isso. E esse controle tem que ser feito por uma cidadania cada vez mais ativa e mais consciente do peso da ciência e da tecnologia no nosso cotidiano. Né? Fantástico. A gente vai abrir para pergunta agora, e aí eu peço para cada UITEC que quiser fazer as perguntas, chamar a gente aqui que a gente chama vocês. Pode começar. Aí vocês ligam o microfone. Santa Vitória. Vamos começar com Santa Vitória? Boa tarde, professor. Boa tarde. Parabéns e obrigada aí pela sua clara explanação acerca do tema. A minha pergunta é, na sua opinião, o avanço dessa tecnologia pode causar o desaparecimento da escrita a punho em pouco tempo? Olha, como é que é seu nome? Natália. Natália, obrigado pela pergunta. Natália, quando eles inventaram o rádio, né, há menos de um século, a ideia era que o rádio ia aposentar os professores, né, porque era tão fantástico que não ia precisar ter professor para fazer essa mediação. A mesma coisa com a televisão, e tem muita gente que acredita que hoje o computador, as redes de informação, de dados vão fazer isso. A mesma coisa está a ideia do livro, né? Quer dizer, um debate que já vem desde os anos 80, será que as tecnologias, as novas tecnologias vão aposentar o livro? A mesma coisa, pegando a outra área importante para a gente, que é da música, né? Essa ideia de que os novos meios de reprodução acabariam com os antigos, ou que os vídeos, os DVDs, enfim, os sistemas cada vez mais high-tech acabariam, por exemplo, com o cinema. Estou dizendo isso porque eu acho que a escrita no próprio punho é uma prática importante, fundamental, que nós inventamos como humanidade. Ela tem um conjunto, ela exercita um conjunto importante das nossas capacidades. Inclusive, ela tem a ver com essa capacidade, com as diferentes. A diferença da tecnologia traz também diferença de sensibilidade, de aprendizado. Um pouco a tela tal como a gente está, nós estamos nos vendo na tela vertical e a possibilidade da escrita na horizontal. Isso é fundamental, isso tem a ver também com a acuidade visual, uma série de coisas que tem a ver com as nossas sensibilidades, conhecimento. Se vai acabar ou não, é difícil prever, né? Nós estávamos brincando aqui, o mundo pode acabar amanhã, né? Mas assim, se vai acabar ou não, eu acho que é impossível prever. Mas eu acho que cabe a nós, professores, na escola,
retomarmos a discussão dos valores da escrita. Eu estou dizendo isso porque, ao não naturalizar a escrita, por exemplo, no computador direto, eu acho que a gente começa a discutir, afinal, quais são os mecanismos de aprendizagem postos nessa tecnologia da escrita. Eu acho que isso é bom, porque desnaturaliza a própria escrita e nos ajuda a entender, inclusive, o lugar social daqueles que não aprenderam nem essa escrita. Então, essa dimensão, acho que é uma dimensão importante. A mesma coisa pode acontecer com a escola, quer dizer, nós inventamos a escola pode ser desinventada, pode se acabar a escola, você pode inventar outros modos. Tem gente hoje defendendo ardorosamente que deve se educar em casa, né? Um movimento de escolarização doméstica. Isso mostra que as invenções históricas podem ser também tornadas obsoletas em alguns momentos. Isso só o tempo dirá. O que eu acho que é importante é nós, como professores, pensarmos nos desafios que isso nos coloca hoje. Então, o fato de ser possível pensar como você, que a escrita, o próprio punho, pode desaparecer, nos coloca a interrogação sobre a importância dela. Porque isso há 20 anos ninguém duvidava disso, né? Então essa desnaturalização é fundamental, porque nos ajuda a pensar nas tecnologias, por exemplo, de registro, e qual o impacto cultural, social disso. Pensa no contato, nos primeiros contatos de certos povos indígenas com a fotografia, e alguns até hoje, que acham que eram contra a fotografia, não queriam porque entendia que a fotografia capturava a alma. Então, que aquilo que ficava impresso na fotografia era a alma, então, por isso não podia tirar. Isso mostra essa relação densa das tecnologias com a cultura e, portanto, é um tema fundamental de discussão no momento em que, por algum motivo, a gente acha que elas estão ameaçadas. A gente poderia fazer a mesma pergunta para outras tecnologias. Que outras tecnologias, não apenas escolares, estão ameaçadas pelas novas tecnologias? Muitas delas precisariam, talvez, de um investimento para a preservação. E esse é um investimento humano fundamental. Preservar certas coisas, certos valores, certas tecnologias do desaparecimento. Boa tarde. É bastante interessante quando se fala de ciência e tecnologia hoje no século XXI, né, que é marcadamente tecnológico, porém nem todos conseguem ter a capacidade de acompanhar os avanços por questões social, por questão política, por questão econômica. Porém, no âmbito da educação, o governo ele tem investido sistematicamente nas escolas, criando laboratórios de informática. Porém, o professor, ele nem sempre consegue acompanhar esses recursos e essa revolução tecnológica. Hoje, no século XXI, é possível falar em imaturidade tecnológica em termos genéricos? Imaturidade? Enfim, essa noção de... Como é que é seu nome? Genodim? Tá, eu acho que eu entendi. Elodim. Tá bom, obrigada, Elodim, pela pergunta. Eu acho que a ideia de imaturidade talvez nos leve para um terreno que é da naturalização das tecnologias. Talvez não seja isso que você estivesse pensando, mas é algo que a sua pergunta me permite pensar, ou seja, no fundo a gente estaria num ambiente tão maduro socialmente de tecnologia e que existe alguns imaturos nesse ambiente. Eu não gosto muito da ideia, porque ela dá uma espécie de naturalização da tecnologia. Porque se nós pensarmos, todos nós nascemos imaturos, né? Todos nós, nesse sentido, vamos amadurecendo, alguns mais, outros menos, né? Alguns apenas envelhecem, outros amadurecem com o envelhecimento. Mas, do ponto de vista da tecnologia, primeiro é preciso pensar que, independente da pessoa ter acesso ou não, ter contato direto ou não, a nossa vida, de um modo geral, no planeta, hoje é regulada pela tecnologia.
né? Mesmo lá onde as pessoas não têm contato, elas são afetadas. Por exemplo, quando a gente fala que elas estão excluídas. A ideia de exclusão, elas nunca foram incluídas e nós já estamos dizendo que elas estão excluídas. Isso é um modo de afetar, né? Ou seja, o fato de ter uma grande parte da humanidade que tem acesso, começa a ver os outros que não têm acesso como menores, como imaturos, por exemplo. Então, essa é uma primeira aproximação. Por outro lado, é preciso pensar também que quem não tem acesso à ciência e tecnologia diretamente, por meio, por exemplo, de instrumentos tecnológicos, valeria a pena perguntar o que essas pessoas ganham. Né? Algumas se negam, algumas se negam politicamente a ter acesso. Tem um professor ontem estava dando uma conferência, fazendo a conferência aqui na UFMG, ele é da UFMG, falando que não usa celular, não usa e-mail, essas coisas. Então há algumas pessoas que têm acesso e se permitem a não utilizar. É claro que isso é muito diferente de alguns povos, de alguns grupos muito pequenos que se recusam terminantemente a ter acesso por razões, por exemplo, religiosas, né? Nós estamos falando então de universos muito distintos. Mesmo considerando essas grandes diferenças, é claro que hoje um dos modos mais importantes de objetivação, de demonstração das desigualdades sociais é o maior ou menor acesso à ciência e tecnologia, né? Nós não podemos negar que do nascimento à morte, um dos modos importantes de desigualdade social é o acesso à ciência, por exemplo, acesso a medicamento, acesso a instrumentos de exames médicos, a alimentação, a tudo isso que hoje é marcado pela ciência e tecnologia. Por outro lado, é preciso que a gente atente também para o fato de que a ciência e tecnologia não só reflete as nossas desigualdades, mas elas também reproduzem as nossas desigualdades. Em que medida que a ciência e tecnologia reproduz? Pensemos, por exemplo, na discussão sobre os transgênicos, né? Ou sobre a tecnologia da produção de alimentos. A tecnologia aplicada à produção de alimentos tornou o Brasil o maior celeiro do mundo, digamos assim, produtor de várias coisas. Ao mesmo tempo, essa tecnologia também é responsável por produzir desemprego, concentração de terra no campo, pela monocultura, que do ponto de vista da diversidade do meio ambiente é uma péssima coisa. Então, nós temos grandes indústrias de alimentos que são sustentadas pela revolução científica e tecnológica, que tem um impacto no meio ambiente avassalador, né? E nós não estamos conseguindo fazer muito controle desse tipo de coisa. Então, voltando à sua pergunta, poderia falar em imaturidade tecnológica? Eu não gosto desse termo, mas eu acho que muito mais a gente poderia falar de não acesso, desigualdade, exclusão, do que propriamente imaturidade tecnológica. Então vamos lá para Sete Lagoas. Sete Lagoas, faça a sua pergunta, por favor. Desculpa, boa tarde. Boa tarde. Primeiro a falar e estava ficando para trás. Boa tarde. Eu estou pegando até um pouco de carona na opinião aí do pessoal de Macaxeira, né? Essa questão da imaturidade tecnológica, eu dou um outro nome que eu vou tentar clarear um pouco aqui, que eu chamaria de um certo analfabetismo funcional digital. E eu acho que é fruto um pouco da popularização, né, principalmente das novas tecnologias. Hoje todo mundo tem o seu tablet, tem seu smartphone, tem seu computador, mas o que a gente vê na prática? Se tem que produzir um texto, ótimo você usar o Word, mas o texto que é produzido fica pecando e muito pela qualidade. Se tem que tabular dados, vamos usar o Excel, você usar o Excel, tá, mas o que eu faço com esses dados dentro do Excel? Então, é isso que eu tento chamar de analfabetismo digital, né, funcional. E eu acho que isso passa um pouco, né, pela base educacional que a gente adquire com os processos formais de ensino, né? Antigamente a gente ia fazer uma pesquisa na biblioteca
e se deparasse com um monte de informações, além daquelas que a gente estava procurando, e isso contribuía para a nossa formação. Hoje a gente vai lá no Pai Google, né, no terreiro do Pai Google, baixa o que a gente precisa e esquece tudo que está em volta. Essa banalização da tecnologia, ela não tem que ser considerada também no sentido de fortalecer o ensino formal como base educacional do cidadão? Eu acho, obrigado pela questão, acho que é muito interessante. Aí a gente tende a concordar mais, né, um pouco essa ideia do analfabetismo, no que ele se refere à dimensão cultural, né, ou seja, quando a gente fala do analfabeto, do alfabeto, é preciso, a gente pensa nessa dimensão cultural do letramento, da alfabetização. É claro que é preciso também, ao utilizar os termos, que a gente tenha, digamos assim, crítica em relação ao próprio termo, né? Assim, as palavras não são neutras, né? As palavras, a gente fala pelas palavras, você cria um mundo, fere os outros. E o analfabetismo, é bom a gente ter em vista que analfabetismo é um modo também, ele foi cunhado como um modo de desclassificar os outros, né? Analfabeto é aquele outro que não só não sabe ler e escrever, mas também é ignorante, né? Passar do analfabetismo para a ignorância é uma coisa importante que a gente tem que cuidar, porque senão a gente reproduz com o analfabetismo digital uma outra dimensão que muitas vezes a gente não quer, que é de classificar o mundo entre aqueles que sabem, que podem, que são alfabetizados e os que não são. E os que não são ficam aparecendo como menor, né? Ou imaturo, como o colega dizia, como alguém a quem falta alguma coisa, por exemplo, ligada à inteligência, a próprio posicionamento político e informação. Então, um pouco essa ideia, mas de um modo geral, acho que concordo com você na ideia de que contra essa, não sei se banalização, mas o uso banalizado da tecnologia, a escola tem um papel fundamental. Acho que a escola é o lugar onde, eu insisto, as crianças, os jovens devem aprender critérios fundamentais de julgamento. Julgamento científico, eu acho que é fundamental que a gente entenda, por exemplo, que ao acessar as bases não são neutras, a disponibilidade da informação é fundamental, a disponibilidade da ferramenta é fundamental, não é apenas o Google, mas aquilo que nos permite o acesso ao Google. Por exemplo, nós estamos falando então do computador. Por exemplo, não generalizar. Não é verdade que todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um computador. Quando você vai ver no mundo inteiro hoje, isso não é verdade no Brasil. Então tem uma fração muito grande da população que não tem. Então, isso significa que nós temos que organizar, muitas vezes, a escola levando em conta isso. Eu estava falando, muitas das nossas escolas não têm biblioteca. Nossas escolas muitas não têm energia elétrica, não têm água, não têm banheiro, etc. Então, como pensar nesse universo, fazer a crítica da tecnologia, nesse caso, os alunos têm que ter esses critérios, aprender na escola. Por outro lado, na escola também tem que aprender critérios éticos, né? Assim, a escola, em relação à tecnologia, tem que ter uma dimensão ética, que não será os produtores de tecnologia que terão, muitas vezes não são os cientistas, infelizmente, mas que na escola, nós adultos que ensinamos as crianças, temos que ter essa clareza absoluta que a tecnologia é um meio, não é um fim, que a tecnologia precisa ser controlada, que a educação é muito mais do que a tecnologia, que a informação não é necessariamente conhecimento, que quem disponibiliza a informação hoje no mercado internacional de informação é lucro, é conhecimento. Toda vez que você entra no Google, isso também é investimento da Google, isso é dinheiro, há uma dimensão aí também importante dos valores que nós estamos construindo. Então, isso é a escola nesse sentido que eu falava que a escola está, algumas vezes, um passo atrás justamente para poder refletir sobre isso. Será que isso é legal? Será que isso dá certo? Que critérios nós vamos utilizar de julgamento? Além disso,
né, uma dimensão fundamental que eu acho que a escola, que é fazer, junto com os alunos, a crítica aos princípios que governam a própria organização do conhecimento. Ou seja, os conhecimentos, eles também não são neutros, né? Assim, não é só a informação jornalística. O conhecimento científico não é neutro. E não vamos achar que tudo que existe é o melhor da tecnologia. Esses dias a gente estava discutindo, por exemplo, sobre a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, quando foi inventada, quer dizer, ela foi inventada uma lâmpada que durava várias vezes mais do que essa que nós temos. Foi diminuindo cada vez mais a vida útil do fio, né, incandescente, porque ele precisa gerar lucro. De um modo geral. Então, é preciso que queimem as lâmpadas para que outras lâmpadas sejam fabricadas e vendidas. Ora, a ciência e tecnologia no mercado é uma mercadoria que tem que gerar lucro. Nós temos que estar atentos a isso. Pensemos, por exemplo, no quão rápido os nossos instrumentos ficam obsoletos. Eles acabam. Mas eles ficam obsoletos de que ponto de vista? Né? Eu tinha um celular que durou 6 anos. Claro, mas no fim as minhas filhas diziam, mas o celular não dá para fazer isso. Mas celular é para falar, fundamentalmente. Claro, aí você agrega alguma coisa ao celular. O seu é ótimo, mas eu agrego um. Então esse fica obsoleto. O lixo tecnológico, por exemplo, ele é, do ponto de vista de investimento das famílias, um problema seríssimo, porque nós gastamos muito com compra de material desnecessário, e o descarte gera, por outro, um problema social muito grande, ambiental muito grande, que nós temos que lidar. Ora, isso tudo que eu estou falando tem a ver com responsabilidade dos professores e da escola, né? E é claro que nós poderíamos convidar os nossos alunos para essa discussão sobre a responsabilidade, mas aí nós estaríamos no terreno da ética e não da ciência. Boa tarde, meu nome é Leandro. Boa tarde. Boa tarde. Você falou sobre investimentos que estão sendo feitos em escolas na área de informática, montando laboratórios de informática, esse tipo de coisa. E eu penso sempre sobre introdução de aula de linguagem de programação ou alguma coisa relacionada à área mais baixa da tecnologia. Você acha que isso pode chegar a ser uma coisa habitual, assim, na formação acadêmica da pessoa, na formação acadêmica, no ensino fundamental, no ensino médio? Você acha que pode se tornar uma coisa habitual? Eu acho que é preciso, Leandro, né? É preciso, eu acho que essa é uma, digamos assim, uma utopia, no sentido positivo do termo, né? Assim, em que medida em que cada vez mais nós sejamos produtores não apenas de informação, de conhecimento, mas também dos próprios instrumentos, né? Então, expandir o software livre, ter essa capacidade, eu acho que é preciso que as nossas escolas criem essas possibilidades. Eu duvido muito que isso será algo para todos, no sentido de que todos vão se engajar nisso. Mas o legal é se a escola puder possibilitar isso para quem quiser, porque uma das dimensões importantes, a gente fala no âmbito do conhecimento, não apenas consumir o conhecimento, mas produzir o conhecimento. Isso se coloca também no âmbito da tecnologia. Eu acredito nesse sentido, mas se a gente puder criar consórcios de escolas, pudermos criar consórcios de instituição, inclusive com financiamento público, se possível, para potencializar a produção dessas tecnologias, do que propriamente apenas na escola. Acho que a escola é um lugar onde isso pode ser cultivado e despertado, mas jamais, eu acho, a escola de educação básica será esse lugar onde isso possa se transformar numa realidade de fato de produção de tecnologia. É claro, nós estamos falando da programação e eu acho que é preciso, por exemplo, nós temos discutido muito, um pouco no CNPq, na FAPEMIG, em criar, na criação dessas possibilidades de cidades tecnológicas, né, parques tecnológicos, etc. Eu acho que essa é uma iniciativa muito interessante para possibilitar que aqueles que queiram investir nisso tenham essa possibilidade de expansão. A escola cabe cultivar isso, criar condições para que isso apareça.
mas o ambiente em que isso vai se desenvolver, eu tenho dúvida se o melhor ambiente é a escola. Inclusive porque, de fato, não sei se cabe à escola, a escola básica, esse passo à frente. É claro que uma ou outra escola pode fazer isso, mas no conjunto a gente teria que pensar em alternativas. Eu penso muito nas possibilidades de consórcios entre escolas, por exemplo, para que você possa criar condições, por exemplo, para que os alunos que queiram fazer isso, que se despertem para isso, possam cultivar as suas possibilidades. Claro que isso implica em certos arranjos institucionais que muitas vezes as nossas escolas não estão sujeitas a elas, não querem investir. Tudo. Do ponto de vista dos professores e do Estado, é ruim porque muitas vezes as políticas de Estado para ciência e tecnologia, inovação no campo da escola básica são muito intermitentes. Elas vêm, daí a pouco passa, volta, um cara chega lá, tem uma ideia legal, enfim, não há continuidade, né? Então, eu acho que a gente tinha que pensar em políticas que tenham continuidade e que a médio e longo prazo impactem fortemente a escola e os próprios professores. É claro que se os professores não forem eles também produtores de conhecimento, é difícil eles serem bons guias das crianças e adolescentes para serem bons produtores de conhecimento. Estou falando aqui de fazer pesquisa, estou falando que os professores têm que ter capacidade de crítica em relação aos conhecimentos da internet, dos próprios livros, para conduzir os seus alunos digamos assim, conduzir os alunos na perspectiva de um conhecimento mais crítico e uma reflexão mais crítica sobre o próprio conhecimento, né? Isso significa sobre as tecnologias. O bom cientista é sempre aquele que não apenas produz, mas tem uma capacidade também de fazer críticas sobre o que ele produz. Inclusive, se possível, mostrando os danos e as possibilidades desse conhecimento. Como eu disse, o conhecimento nunca é neutro e raramente tem apenas a face positiva, né? Na sua opinião, o governo tem capital suficiente para implantar a inclusão digital nas escolas públicas brasileiras? Tem. Eu acho que tem dinheiro suficiente depende das opções que se faz, né? Eu acho que essa questão das opções políticas que se faz, ela é uma questão crucial. Ou seja, se a gente pensar o PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, ultrapassou esses últimos anos 4 trilhões. Segundo o novo Plano Nacional de Educação, que foi discutido durante 4 anos, o Brasil deve aplicar 10% do PIB em educação. Ou seja, nós teríamos aí 400 bilhões de reais para aplicar na educação. Hoje nós aplicamos pouco mais de 200 milhões, 250 milhões. Então, nós vamos aumentar significativamente os recursos aplicados na educação. É claro que eu posso fazer uma opção de aplicar esses recursos, por exemplo, na universidade, na pesquisa, etc. Ou eu posso fazer a opção de aplicar esses recursos na escola básica, de modo que eu possa fazer uma escola básica de qualidade para todo mundo. E hoje, fazer uma escola básica de qualidade é criar condições para que as nossas escolas tenham um ambiente marcado também pelas tecnologias, as mais diversas. Por isso eu insisto, é preciso que as escolas tenham biblioteca. Não é possível que a gente pense em tecnologia apenas computador, tablet, internet. Isso é fundamental, mas é preciso conjugar, inclusive, para fazer na escola o que a gente brinca de a polifonia também, as múltiplas tecnologias presentes na escola. O livro é uma tecnologia importante, a leitura é uma tecnologia importante, os instrumentos tecnológicos, computador, ele é mediador também do acesso ao conhecimento. Então, pensar na escola é pensar nisso. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que o mais interessante, se a gente conseguisse montar na escola nichos que possam ser utilizados pelos professores de uma forma intensa,
professores que tenham tempo para fazer isso com os alunos durante a aula, fora do ambiente da aula. É muito mais interessante isso do que políticas, por exemplo, de um computador para todo mundo, um tablet para todo mundo. Esses dias eu estava no México participando de um evento sobre escola pública na América Latina e os colegas falavam de um programa, acho que no Paraguai ou no Uruguai, em que o governo resolveu dar um tablet para todo mundo. Tinha uma família que as pesquisadoras foram na casa dessa família, tinha 7 tablets. E o problema é que não podia usar, porque gastava muita energia, segundo a família. Enquanto a escola não tinha esse ambiente rico, denso, de utilização da tecnologia. Então, descola a presença do tablet na mão da criança desse ambiente. Eu acho que é mais importante o ambiente denso, que os professores utilizem, que os professores criem ferramentas e mecanismos de utilização, por exemplo, coletiva, de que as crianças, os alunos, os adolescentes e jovens como vocês possam uns ensinar os outros, trocar, discutir, do que propriamente o governo, o Estado, pagar o tablet, pagar o computador para cada um. Ora, isso exigiria também que os professores tivessem tempo para permanecer na escola. Que eles tivessem tempo para produzir na escola materiais, instrumentos, junto com os alunos, etc. Quer dizer, na forma como nós temos hoje, que um professor corre de uma cidade, corre de um bairro para outro, de uma escola para outra. No interior de Minas, não sei se vocês conhecem, mas muitos professores correm de uma cidade para outra. Aí é impossível pensar na criação de um ambiente denso no interior das escolas. Mas eu acredito, como você, que é fundamental que a gente tenha isso hoje nas escolas. É possível, nós teremos dinheiro para fazer isso, eu quero crer, mas isso depende também de opções políticas. Essas opções políticas, que de comprar um computador para cada um, a gente não deve esquecer que é também um modo de responder às pressões das fábricas de computador, dos vendedores de computador. O mercado consumidor escolar é muito grande. Só para ter uma ideia, nós temos mais de 2 milhões de professores, temos 60 milhões de alunos, né, da educação infantil à pós-graduação. É um mercado cobiçadíssimo. Então, toda vez que o governo resolve comprar um tablet, um computador para cada aluno, as indústrias ficam rindo à toa. Não é necessariamente a melhor coisa para as escolas, para os alunos e os professores, mas certamente é um ótimo negócio para as empresas. Claro que a gente tem que estar muito crítico a isso. Eu acho que criar esse ambiente na escola, se a gente conseguisse criar ótimas oficinas, ótimas salas, laboratórios equipados, utilização intensa disso pelos alunos, seria ótimo, né? Então acho que essa é uma dimensão importante, mas que as políticas dos próximos anos também que vão nos revelar se vai ser possível isso ou se nós vamos gastar mais dinheiro sem de fato melhorar a escola básica. Você acha que os avanços tecnológicos estão atrapalhando os relacionamentos pessoais entre as pessoas? Eu tinha... Como é que é seu nome? Joyce. Ô Joyce, obrigado pela pergunta. Quando eu vim para cá eu tinha preparado uma série de pontos e um era esse. E a respeito disso, eu ia retomar uma história antiga que é o Rousseau. Rousseau é aquele filósofo, cientista político, enfim, que iluminista e que todos nós que passamos pela escola nos deparamos com ele discutindo o contrato social, uma série de coisas. Mas em 1749, portanto há bastante tempo, né, o Rousseau participou de um concurso que tinha a pergunta era: está as ciências e as artes contribuindo para a felicidade da população, da humanidade? E ao contrário que todo mundo pensava, o Rousseau falou que não, que as artes estavam atrapalhando. E ele falava nessa direção que você retoma agora, 250 anos depois, que é, quer dizer, ele falava, as ciências estão se interpondo entre os indivíduos e está criando uma relação cada vez mais artificial entre os indivíduos. Olha, 250 anos ele falava isso.
as ciências e as artes não contribuem para a felicidade da população porque elas criam uma relação artificial entre as pessoas. Então, acho que essa questão do Rousseau é muito legal porque ela nos permite falar, assim, do quão nociva pode ser a ciência e a tecnologia para as relações humanas, né? Ou seja, a ciência e a tecnologia pode destruir. Eu dizia antes que muitas vezes a ciência e tecnologia, no caso, sobretudo a tecnologia, pode ser uma doença, o adoecimento tecnológico, né, utilização, e eu tenho acompanhado isso muito de perto, por razões inclusive familiares, é danoso para as relações entre as pessoas, algumas vezes quase não, necessitando de intervenção médica, de especialista, etc. E esse é um fenômeno global, como eu dizia também há pouco, porque várias corporações médicas, vários especialistas estão mostrando que está aumentando assustadoramente a dependência tecnológica, muito próximo da dependência química. Posto isso, né, esse potencial destrutivo, de novo volta à questão, quer dizer, não é a tecnologia que faz isso por si, são os modos, são os usos que nós fazemos da tecnologia. A questão é em que maneira, de que modo, em que circunstâncias, em que instituições nós estamos aprendendo a entrar nesse mundo da tecnologia. Nós entramos no mundo, eu dizia, nós entramos no mundo sem nada, inclusive sem roupa, né? Se uma colega dizia, falava assim, qual que é a nossa missão na Terra? Ela falou assim, é buscar um casaquinho, porque nós nascemos pelados e somos enterrados vestidos. Ou seja, do ponto de vista da tecnologia, nós chegamos ao mundo sem nada. Nós temos que aprender. O problema é que nós não estamos criando condições de aprender a lidar com a ciência e tecnologia, dada a sua extrema naturalização. A tecnologia não é natural, nós precisamos torná-la, essa conversa sobre a tecnologia é importante porque, sendo ela artificial, sendo ela um artifício humano, uma arte, né, é preciso que a gente discuta sobre essa arte, sobre esse artifício, sobre essa possibilidade. E nem sempre as possibilidades são as melhores. Então, nós estamos falando do adoecimento, da modificação das relações entre as pessoas, mas nós também estamos falando da possibilidade de destruição da Terra, mas também de melhoria da vida. Tudo isso é ciência e tecnologia. Ponto. Outra dimensão nós adultos, muitas vezes, vemos adultos que não nascemos, não somos nativos, né? Da tecnologia, nós muitas vezes tendemos a ver de modo muito negativo aquilo que pra gente é estranho, um pouco como diz a música lá, né? Narciso acha feio que não é espelho. Aquilo que não é muito da gente, a gente acha que é perigoso. As tecnologias têm possibilitado relações muito interessantes, não necessariamente face a face, né? Hoje é possível, por exemplo, se você quer aprender línguas, você entrar na internet e combinar com uma pessoa do Japão, da Austrália, da Alemanha, que quer aprender português e fazer uma troca. Ele te ensina a língua, isso é perfeitamente possível, é fácil de fazer e é fantástico. Antes você não podia fazer isso. Então, há possibilidades muito legais que podem ser exploradas, mas é sempre desse ponto de vista uma construção social sobre a qual nós temos que ter controle e crítica. A escola tem um papel fundamental nisso, eu acho, do ponto de vista do ensino, da educação, desses princípios que regulam, que regem a produção da ciência e tecnologia, e a família tem um papel fundamental, que é também acerca dos valores das relações. Quer dizer, as famílias, nossas famílias, nós pais, mães, os mais velhos, não podem abdicar desse papel em relação à ciência e tecnologia. É fundamental o controle, sim, do acesso ao computador, é fundamental, sim, o controle das informações. Isso é papel de adultos, os adultos não podem abdicar dessa função, sob pena de criarmos adultos cada vez mais dependentes da ciência e tecnologia, e uma dependência nociva, não apenas à saúde, mas ao ambiente social como um todo. Um sujeito que acha que a ciência e tecnologia vai resolver o problema do mundo, dependendo do lugar que ele está socialmente, ele é um grande perigo, né? Um cientista que não tenha
noção dos limites da ciência, é um grande perigo para as pessoas. Algumas vezes é um grande perigo para a humanidade, a gente já viu isso. Quais são as suas considerações finais? A ideia era falar de ciência, tecnologia e inovação e educação. Então eu queria terminar com a discussão sobre a inovação, porque tem muito a ver com isso que a gente está falando. Nós vivemos num mundo em que nós acreditamos muito na inovação, no novo, na novidade. Achamos que novidade é coisa boa, né? A gente, nesse sentido, o velho é ultrapassado, é o antigo, é o tradicional. Essa produção do novo, a ideia do novo como bom e do velho como ruim, né? Eu acho que é uma dimensão muito presente no nosso cotidiano e ela é muito negativa para a nossa convivência, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente pense, por exemplo, que nós só somos o que somos, aquilo que nós nos reconhecemos, cada um, porque nós temos uma memória, porque nós temos um passado, porque nós temos uma certa tradição, né? Nós, é por um esforço nosso que a gente fala, aquela pessoa que nasceu aquele dia sou eu e eu continuo mesmo, inteiro, íntegro, né? Mesmo que a gente tenha mudado muito. Isso é a nossa memória, isso tem a ver com o nosso passado. Portanto, eu acho que pensar nesses termos da inovação, da ciência e tecnologia, deveria levar-nos cada vez mais a aprofundar o debate sobre as nossas tradições, sobre aquilo que merece ser guardado, aquilo que merece ser cultivado, aquilo que merece ser protegido. A ciência e tecnologia destrói também e possibilita também que nós tenhamos maior proteção sobre certas coisas, inclusive seja monumentos, seja história, seja conhecimentos. Os chamados conhecimentos tradicionais são fundamentais e a gente não devia abrir mão deles por conta das inovações científicas e tecnológicas. Então, eu terminaria com essa ideia de que eu acho que é fundamental que, ao mesmo tempo que a gente avança o debate sobre ciência, tecnologia e inovação, a gente devia avançar o debate sobre as nossas tradições. Por exemplo, qual que é o lugar que nós, nas nossas comunidades, na nossa escola, nas nossas famílias, estamos reservando para os idosos, né? Os idosos que são os guardiães da nossa memória, da nossa história. Será péssimo uma sociedade que cultivar a inovação, o novo, etc., e continuar falando que os velhos não têm lugar, né? Porque, inclusive, é uma questão fundamental para todos nós. Nós vamos ser velhos, a não ser que a gente morra cedo. Sim. Então, essa dimensão é fundamental e eu acho que a gente não devia abrir mão de fazer boas discussões sobre as tradições. Numa mão, carregar a inovação, digamos, ciência e tecnologia, naquele potencial que ela tem de inovar, de olhar para o futuro, inclusive. Por outro, ter uma mão que traz o passado, que objetivamente, muitas vezes, conscientemente, traga o passado e entenda a importância do passado para, inclusive, as nossas relações pessoais, comunitárias, as relações societárias, né? É muito ruim uma sociedade como a nossa, muitas vezes, em que há um cultivo exagerado do novo e há um apartamento, um afastamento dos velhos como se eles não tivessem função social. E eu acho que isso a gente devia aprender com as melhores tradições, com as populações mais tradicionais, inclusive aquelas que não estão muito impactadas pela ciência e tecnologia. Elas podem nos ensinar muito. Muito obrigada, professor Luciano. Olha, a gente tem muito a agradecer o pessoal das UITECs, de Minas Gerais todo, que mobilizaram vocês para estarem participando com a gente. O pessoal da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, da qual eu faço parte, muito obrigada. O pessoal do Museu Ponto, que são parceiros nossos. A sala que divide conferência da Biblioteca da Faculdade de Ciência da Informação, muito obrigada. O pessoal do Coletivo Limonada, muito obrigada por possibilitar essa transmissão. E vocês fiquem ligados aí nos próximos Cafés Científicos. Semana que vem tem mais. Muito obrigada. Semana que vem a gente está aqui. Obrigada. E obrigado, pessoal, também pela presença. Fiquei surpreso também pela audiência, pela interatividade. Né? Muito legal. Obrigada, gente. Boa tarde.